Para o desenvolvimento de projetos térmicos, é fundamental o uso de métodos para o cálculo que permita estimular e estimar a distribuição de temperatura e a quantidade de calor necessária para aquecer ou resfriar o ambiente. Um dos métodos mais comuns é o cálculo da radiação térmica, que se baseia na equação da lei da Stefan-Boltzmann, segundo a qual a radiação térmica é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta da superfície e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte de calor e o ponto aquecido. Um projeto térmico para uma sala de estar prevê a radiação térmica que o ambiente poderá emitir durante o dia, a fim de organizar os móveis da casa e promover o melhor conforto. Uma poltrona será posicionada a uma distância D da parede, enquanto a mesa central será posicionada a distância 2D. Aí existe uma proporcionalidade com a distância, aqui em cima. A primeira parede atinge uma temperatura T, enquanto a segunda uma temperatura que é 50%, ou seja, seria T sobre 2, né? Metade da primeira parede. A razão entre a quantidade de radiação térmica recebida entre a poltrona e a mesa central é dada por quê? A radiação da mesa vai ser, vamos supor que da poltrona seja R. A da mesa vai ser o quê? É o seguinte, a distância dobrou. Existe é inversamente proporcional ao quadrado da distância, só que vai dividir por 2, só que é o quadrado 4. Dividir por 4. Além disso, a temperatura também é metade, e ele é proporcional à quarta potência da temperatura. Então, se ele é proporcional à quarta potência, dividido por 2, aqui ele é proporcional, então também vai dividir por 2 a quarta, que é o 16. Então vai ficar R sobre 4 dividido para 16. Então vai ficar R sobre 4 multiplicando 1 sobre 16, que é a mesma coisa de R sobre 64. É 64 vezes menor, né? Pelas alternativas, o gabarito é a letra A de amor, 1 sobre 64. Só que se eu fosse pegar o pé da letra mesmo aqui, ainda tinha observaçãozinha. Não sei se vocês fizeram essa observação na hora da prova e acabaram marcando a letra A. Ele quer a razão entre a quantidade de radiação térmica recebida entre a poltrona, que é o que nós chamamos de R, e a mesa central, que é R sobre 64. Se eu for dividir esse por esse, tem que dar 64 vezes, né? Porque multiplica o primeiro pelo inverso do segundo, né? Então, assim, ao pé da letra, a ideia é dizer que a radiação da poltrona é 64 vezes menor. Por isso que o gabarito é a letra A de amor. Mas se tivesse uma eventual alternativa 64 aqui, a gente deveria ter essa observação. A questão que cabe uma análise, cabe um recurso, cabe uma observação interessante nela aí. Tomar cuidado com esse tipo de observação. Tá bom? Mas que só não gerou nenhum tipo de problema por causa disso. Mas na hora do vestibular, a gente pode ficar confuso em alguns aspectos por conta disso, né? Então, o gabarito que veio nela foi o gabarito letra A de amor. Possivelmente ela vai ter recurso aí nela, tá?